procura de Deus, um caminho para descobrir as religiões e os movimentos espirituais do planeta. Seguirei. Este é o Grande Tanka. Anglesey, Ilhas Britânicas, anos 60 depois de Cristo. Chihuahua, México, abril de 2000. E descobriram algo surpreendente, cujas origens se encontram no surgimento da civilização europeia. Os romanos viam os druidas como organizadores sociais, como líderes importantes em torno dos quais as tribos celtas se reuniam. Tudo o que sabemos sobre os druidas é com base nos seus inimigos, os romanos, que passaram por uma série de problemas para exterminar os druidas. Uma caverna resplandecente repleta de cristais gigantescos que tem 500 mil anos de idade. Os druidas usavam bolas de cristal para ler a sorte, para prever o futuro, para fazer rituais místicos de êxtase. Os montanheses da Escócia as chamavam de pedras de poder. Muitos poderes são atribuídos aos druidas. Dizem, por exemplo, que eles tinham conhecimentos místicos e que os druidas tinham uma filosofia reencarnacionista. Existe alguma força na clareza do cristal, na experiência estranha de olhar para ele, nas coisas que podemos imaginar. Caverna dos Cristais, ou a Cueva de los Cristales, no norte do México, é um lugar simplesmente único. E a bola de cristal que surgiu a partir daí é usada por videntes até hoje. Ajuda as pessoas a entrarem em um estado de transe em que... Estamos falando de cristais tão grandes quanto um carro e que se estendem do chão até o teto da caverna. Pelos tibetanos, um grande... É algo extraordinário para se ver. Em um estado de transe em que elas conseguem imaginar, ouvir, sentir ou ver alguma coisa que é considerada uma informação importante. Consideram que a informação vem dos deuses ou dos espíritos. Traz uma certa confiança. No momento em que acreditamos numa coisa, estamos confiantes. A confiança sem clareza é um desastre. A fortaleza da solidão do super-homem. Ou de fazer contato com inteligências de outro mundo. Olhar uma bola de cristal era outro meio na época medieval de entrar em contato com o mundo divino. Será possível que culturas antigas acessaram outras dimensões por meio de objetos de cristal, como sugerem alguns teóricos dos antigos astronautas? Se observarmos as propriedades de muitas cavernas e grutas, veremos que geralmente existe algum tipo de revestimento de cristal ou quartzo. Que ele pode transmitir e receber mensagens de outras dimensões e que na verdade é uma substância de outro mundo. O quartzo tem uma estrutura cristalina única e algumas pessoas acreditam que ele tem a qualidade de outra dimensão. Na verdade, toda a Mesoamérica, onde os cristais são considerados sagrados. É interessante porque quando pensamos na lenda de que os crânios de cristal guardam um grande conhecimento, a habilidade de o cristal se comunicar com outras dimensões poderia explicar por que as pessoas ao longo da história usaram bolas de cristal para prever o futuro e até olhar para o passado. Muitos mitos antigos contam que existem instrumentos mágicos feitos de rocha, pedra ou cristal. E as pessoas que meditam nessas cavernas adquirem tal conhecimento. Os povos antigos tinham muita ciência de como os cristais são importantes e de como são um objeto de alta tecnologia. talvez exista mesmo uma grande quantidade de informação, como dizem os anciãos nativos americanos. E sabemos que o cristal tem uma grande capacidade de armazenar informação. Então talvez algumas dessas cavernas tenham informações armazenadas. Mas como sabiam disso? Eles deviam ter artefatos avançados no passado, ou usados pelos povos antigos, ou trazidos até a Terra por extraterrestres. As cavernas, que são ricas em quartzo ou cristal, podem realmente ter algum poder especial que nossos ancestrais conheciam. Nós podemos pôr quartzo num relógio e usá-lo como um aparelho preciso para medir o tempo. Então, o quartzo pode ser usado para conduzir ou transmitir certos sinais. Os teóricos dos antigos astronautas destacam que os cientistas estão descobrindo hoje que os cristais de fato têm propriedades únicas. Nesta região estão as escolas de esoterismo. Quer dizer, um pouco de mistérios, de magia dentro do budismo.
Quartzo e outras estruturas cristalinas oscilam muito em determinadas frequências quando você bate neles mecanicamente. E eles podem ser ativados eletricamente através de um efeito conhecido como piezoeletricidade. No Vale do Silício da Califórnia, por causa de suas fortes propriedades semicondutoras, o quartzo é usado na fabricação de pequenos circuitos integrados que compõem os computadores. E para teóricos dos antigos astronautas como eu, alguns artefatos fornecem provas contundentes que apoiam a noção de que extraterrestres visitavam a Terra em tempos passados. Esses artefatos antigos nos permitem ter um vislumbre fascinante de como nossos ancestrais viviam. O 10º lugar da minha listagem dos melhores artefatos alienígenas vai para os crânios de cristal. Os chips de computador também são feitos com o mineral quartzito, que é uma forma altamente condensada do quartzo. O Super-Homem é um dos nossos super-heróis que vieram do espaço. Ele veio do planeta Krypton, que estava sendo destruído, então seus pais o salvaram e enviaram numa espaçonave para o nosso planeta. A mídia batizou esses discos rígidos do futuro de cristais de memória do Super-Homem. Uma característica interessante nessa história é que o pai do Super-Homem conseguiu programar um cristal que viajou com o herói e depois foi usado na construção da Fortaleza da Solidão. Entre eles está o crânio Sinergia, descoberto nas ilhas da Melanésia do Pacífico Sul. E essa fortaleza tinha em sua estrutura cristais como em uma caverna. E lá ele podia tanto se refugiar como usar os cristais para conseguir informações. Pesquisadores sugerem que, além desses crânios terem sido feitos com o uso de tecnologia avançada, hoje engenheiros da computação estão trabalhando para descobrir uma forma de manipular fisicamente os cristais para que os dados digitais possam ser armazenados para sempre. Eles podem conter conhecimentos antigos, ocultos da humanidade por milhares de anos. O crânio Einstein é encontrado no México e o crânio Mitchell-Hedges. Muitas pirâmides tinham granito ou algum tipo de superfície de cristal. Por exemplo, na Gizé, essas grandes pirâmides tinham um topo, um obelisco feito de cristal reluzente. Será que os antigos não só conheciam o poder do cristal, como também o utilizavam para construir estruturas que o controlavam e propagavam? Temos que descobrir formas de capturar a luz e armazená-la. Temos que basicamente criar os bits e fazer a luz durar o bastante para que o sinal continue lá e a memória seja armazenada. Como pode desbloquear a capacidade da mente para controlar a temperatura corporal? Então, naturalmente, levanta a questão. O que é interessante na Fortaleza da Solidão é o fato de que a tecnologia do quartzo, ou a tecnologia do cristal, parece ser a base de tudo. E o futuro para o qual estamos caminhando é o uso de luz na computação. É possível mesmo que Vin Hoff esteja usando sua mente para realizar esses feitos sobre-humanos? Embora essa ideia possa parecer improvável, Vin é só o mais recente de uma longa lista de pessoas que possuem habilidades tão notáveis quanto. E além de serem cercados de controvérsia, possuem uma tecnologia muito mais avançada que a nossa. As propriedades inatas do cristal seriam capazes de fornecer comunicação e assistência interdimensionais, como sugerem alguns pesquisadores? E será que este poder extraordinário era usado para outros propósitos, até mais sinistros? Lhasa, Tibete. Março de 1959. Talvez possamos encontrar as respostas examinando as lendas que cercam outro crânio de cristal de quartzo, que já foi propriedade de um dos líderes mais brutais da história da humanidade. A fazer uma caminhada de 14 dias até o Nepal. Quando a China começou a invadir a cidade, o Dalai Lama e um grupo de lamas importantes fugiram para a traiçoeira cordilheira do Himalaia, arriscando-se a serem presos, torturados e até mortos. Eu já ouvi muitas histórias sobre um lama importante que fugiu da China com um crânio de cristal e de outros monges budistas que arriscaram suas vidas escondendo crânios de cristal quando as tropas chinesas chegaram. E isso indica que existe muito mais do que uma simples obsessão física por esses objetos. Pode ser um componente espiritual. De acordo com os relatos, eles carregavam um crânio de cristal de 10 quilos, chamado Amar. Um monge tibetano levou um crânio de cristal de 10 quilos do Tibete, especificamente para impedir que ele fosse parar nas mãos erradas.